Descobri o plano da minha esposa e do meu irmão para roubar minha vida. Eles só não sabiam que eu sou estéril. Olá a todos. Eu nunca pensei que estaria aqui escrevendo isso. Eu costumava ouvir essas histórias na internet enquanto trabalhava e sempre pensava, como alguém deixa a situação chegar a esse ponto? Como a pessoa não viu os sinais? Bom, agora eu sei a resposta. A cegueira tem um nome, confiança. E a cura, infelizmente, se chama vingança. Senta que a história é longa. Eu preciso colocar isso para fora, detalhe por detalhe, para que vocês entendam não só o que eles fizeram comigo, mas porque o que eu fiz depois foi a única saída possível. Para entender a traição, vocês precisam primeiro entender a dinâmica da minha família. Eu sou um homem de 32 anos e sempre fui o que chamam de a filho Step. Meus pais, talvez sem querer, ou talvez por pura crueldade, sempre deixaram claro que eu fui um acidente. 2 anos depois que eu nasci, veio meu irmão, o André, hoje com 30 anos. O André é bom, o André era o planejado. O desejado. O menino de ouro. A diferença de tratamento era gritante. Enquanto eu usava as roupas velhas dos primos, o André ganhava roupas de marca. Se eu tirava nota 9 na escola, perguntavam por que não foi 10. Se o André tirava 6, faziam uma festa porque ele se esforçou. Aos 18 anos, fui gentilmente convidado a sair de casa para aprender a virar homem e me sustentar. Ao André, deram um carro zero e pagaram a faculdade particular inteira. Eu não reclamo disso hoje, porque ironicamente, essa negligência foi o meu superpoder. Sem ninguém para me mimar, eu tive que trabalhar dobrado. Lavei pratos, trabalhei em obras, entreguei panfletos. E nas madrugadas, eu estudava programação em lan houses ou com computadores velhos que eu consertava. Com muito suor, construí uma empresa de consultoria de segurança digital do zero. Aos 28 anos, eu já tinha atingido meu primeiro milhão. Mas aqui está o detalhe crucial para essa história, que eu nunca contei a eles o tamanho real da minha fortuna. Para meus pais e meu irmão, eu era apenas um técnico de informática que pagava as contas em dia. Eu dirigia um carro popular blindado, mas eles não sabiam, e morava numa casa confortável, mas sem ostentação externa. Eu queria ser amado por quem eu era, não pelo saldo da minha conta bancária. Foi nessa época de estabilidade que conheci a Camila. Ela era tudo que minha família não era, e atenciosa, carinhosa, e parecia genuinamente interessada em mim, nas minhas ideias, nos meus sentimentos. Nos casamos 2 anos depois de nos conhecermos. Pela primeira vez na vida, senti que tinha uma família de verdade. Até meus pais começaram a aparecer mais, a me ligar. Eles tratavam a Camila como a filha que nunca tiveram. O André, que sempre foi um fracassado que pulava de emprego em emprego, sempre sendo demitido por incompetência ou preguiça, vivia na nossa casa. Eu achava lindo. Pensava, e olha só, o amor da Camila uniu todo mundo. Finalmente estamos conectados. Como eu era ingênuo. O primeiro sinal vermelho foi financeiro, e eu ignorei. André vivia pedindo dinheiro emprestado. Primeiro eram R$ 500 para uma conta atrasada. Depois 1.000 para consertar o carro. Camila sempre intervinha dizendo, amor, ajuda ele. Família é para isso. Você tem condições, não custa nada. E eu ajudava. Afinal, eu tinha de sobra e queria manter a paz. Mas há cerca de 6 meses, a atmosfera mudou drasticamente. Camila ficou distante. Protegia o celular como se guardasse os códigos nucleares de um país. Meus pais, estranhamente, começaram a me pressionar sobre herdeiros. Minha mãe dizia em todo almoço de domingo, com um sorriso que hoje vejo que era falso, e vocês precisam ter um filho logo. Um neto uniria essa família para sempre. O Lucas precisa deixar um legado. Eu e Camila estávamos tentando, supostamente. Mas nada acontecia. A descoberta da verdade não foi num flagra de cinema, com gritos e choro. Foi técnica. Fria.
Como eu disse, trabalho com segurança digital de alto nível. Notei um tráfego de dados incomum na nossa rede Wi-Fi doméstica vindo do celular da Camila durante a madrugada. Eram pacotes grandes de dados sendo enviados para uma nuvem que eu não havia configurado nos nossos backups automáticos. A curiosidade profissional venceu a ética marital. Acessei o servidor para ver o que estava consumindo tanta banda. O que eu vi me fez vomitar fisicamente. Tive que correr para o banheiro. Não eram apenas fotos comprometedoras. Eram vídeos. Eram conversas de áudio. Camila e André. Meu irmão. Minha esposa. Na minha cama. No meu sofá, na sala onde eu assistia TV, enquanto eu viajava a trabalho para fechar contratos. Mas a traição carnal, por incrível que pareça, foi a parte leve. O que veio a seguir, nas trocas de mensagens de texto num grupo que incluía a minha mãe, foi o que quebrou minha alma em pedaços. Eu li mensagens da minha mãe dizendo: "Aguenta firme, filha. Assim que você engravidar do André, a gente diz que é do Lucas. Com a lei, ele vai ter que pagar pensão para sempre, ele tem aquele dinheiro guardado que a gente sabe. Vocês ficam com a casa e o André finalmente vai ter a vida boa que merece." Vi mensagens do André dizendo: "Aquele idiota nem desconfia. Ele acha que é esperto com os computadores dele, mas é um corno manso dentro de casa." E a pior de todas, da Camila: "Não vejo a hora disso acabar. O Lucas é nojento, não suporto o toque dele, tenho que me segurar para não empurrar ele na cama. Só preciso do positivo no teste de gravidez." Eles não estavam apenas me traindo. Era um complô familiar. Meus pais sabiam. Eles orquestraram isso porque sabiam que o André nunca teria sucesso na vida por mérito próprio. Então, decidiram que eu financiaria a vida do menino de ouro através de uma fraude de paternidade. Eles queriam que eu criasse o filho do meu irmão achando que era meu, amando uma criança fruto de uma traição dupla. Eu fiquei 3 dias em um hotel dizendo que era uma viagem de emergência a trabalho. Eu precisava me afastar para não cometer um crime passional. Chorei tudo o que tinha para chorar. Soquei o travesseiro até minhas mãos doerem. Matei-o a Lucas bonzinho naquele quarto de hotel. Quem saiu de lá foi o Lucas CEO. Frio, calculista e impiedoso. Contratei o melhor advogado de divórcio da cidade e um investigador particular para documentar rotinas. Grampeei minha própria casa com câmeras e microfones ocultos, legalmente, pois a casa é minha e está no meu nome. Gravei tudo. Cada risada deles pelas minhas costas, cada plano de como gastariam meu dinheiro. Mas a cereja do bolo? O segredo médico que eles desconheciam. 3 anos atrás, antes de conhecer a Camila, eu tive um susto com um câncer testicular. Graças a Deus, estou curado. Mas tive que remover um testículo e fazer sessões pesadas de quimioterapia. Como precaução, congelei esperma antes do tratamento, mas o processo me deixou estéril. Eu sou estéril. A chance de eu engravidar alguém naturalmente é 0. Absoluta. Eu nunca contei isso a ninguém, nem a Camila. Eu ia contar quando decidíssemos partir para a fertilização in vitro, mas queria tentar o método natural primeiro, vai que acontecia um milagre? Mas o milagre agora era outro, e a verdade. Eu voltei para casa sorrindo. Beijei a Camila com nojo, mas beijei. Abracei meu irmão. Fui o filho perfeito nos almoços de domingo. Esperei 2 meses. 2 longos meses de tortura psicológica, vendo eles rirem de mim. Até o dia em que Camila veio com uma caixinha de presente durante o jantar. Dentro, havia um teste de gravidez positivo e um sapatinho de bebê. Meus pais estavam lá naquela noite. André estava lá, sorrindo de orelha a orelha, segurando o riso vitorioso. "Vamos ser papais", ela gritou, fingindo emoção. Minha mãe chorou, lágrimas de crocodilo, dignas de um Oscar. André me deu um tapa forte nas costas: "Parabéns, irmão. Finalmente fez algo direito na vida." Eu sorri.
Respirei fundo e disse, e isso é incrível. Isso merece uma festa. Daqui a 2 semanas é o aniversário do papai. Vamos fazer uma festa grande, alugar um salão. Quero anunciar para a família toda, para os tios do interior e até para os sócios da minha empresa. Quero que todos saibam. Eles adoraram a ideia. Acharam que tinham vencido na loteria. Mal sabiam que estavam assinando a própria sentença. Chegou o dia da festa. O ajantar vermelho, como gosto de chamar. Aluguei um salão chique. Convidei tios, primos distantes, vizinhos antigos e alguns colegas de trabalho importantes. Meus pais estavam radiantes, desfilando pelo salão, achando que agora, com um aneto, eles teriam a chave do cofre. Chegou a hora do discurso. As luzes baixaram. Peguei o microfone. Projetei a tela do meu laptop no telão gigante que estava atrás de mim. Camila estava ao meu lado, segurando a barriga inexistente, sorrindo para as câmeras. Eu queria agradecer a todos por virem, comecei. Hoje celebramos a vida. E celebramos a verdade. Dei o sinal para o técnico de som. No telão, não apareceu o ultrassom que eles esperavam. Apareceu um documento escaneado em alta resolução, o laudo médico da minha esterilidade, datado de 2021, assinado por 3 oncologistas. O silêncio no salão foi absoluto. Dava para ouvir o ar-condicionado zumbindo. Como vocês podem ver no telão, eu disse, com uma voz calma que assustou até a mim mesmo, este é um laudo médico atestando que eu sou completamente estéril desde o meu tratamento de câncer em 2021. É biologicamente impossível eu ser o pai dessa criança que a Camila diz esperar. Camila ficou pálida como um fantasma. André derrubou o copo de uísque que segurava. O barulho do vidro quebrando ecoou pelo salão. Mas... Continuei, sem dar tempo para eles respirarem. Felizmente, a tecnologia nos ajuda a resolver mistérios. Eu fiz a gentileza de rodar um teste de DNA numa garrafa de água que o meu querido irmão André deixou lá em casa semana passada. Mudei o slide. Resultado, de 99,9% de probabilidade de André ser o pai. O salão explodiu em murmúrios, gritos de surpresa e xingamentos. Meus tios olhavam horrorizados para meus pais. E para quem acha que foi um deslize de uma noite? Apertei o play. O áudio da minha mãe dizendo para dar o golpe da barriga ecoou nas caixas de som de alta definição, alto e claro para todos ouvirem. A voz do André me chamando de corno manso. A voz da Camila dizendo que tinha nojo de mim. Minha mãe tentou correr para o palco, gritando para desligarem aquilo, mas meus seguranças, sim, eu contratei seguranças privados para a festa, a barraram educadamente, mas com firmeza. Virei-me para Camila, que chorava compulsivamente agora. Olhei nos olhos dela e disse, suas malas estão na calçada da nossa casa. Troquei as fechaduras hoje de manhã enquanto você estava no cabeleireiro se arrumando para esta festa. André, você também está fora. E mãe, pai, é como vocês gostam tanto do André, tenho certeza que vão adorar ajudá-lo a criar o filho dele. Sem o meu dinheiro. Larguei o microfone no chão. O som da microfonia foi o ponto final. Saí do salão de cabeça erguida, sem olhar para trás, enquanto o caos se instalava. A reviravolta não parou na festa. Eles tentaram me processar, claro. Alegaram danos morais, exposição indevida, crueldade. Mas eu tinha as provas da fraude, da conspiração para estelionato. Nenhum juiz deu ouvidos a eles. Porém, a verdadeira vingança veio no financeiro. Lembram que eu disse que eles queriam ficar com a casa? Durante os 2 meses em que fingi não saber de nada, eu vendi a casa. Vendi meus carros. Liquidei meus ativos físicos no Brasil. A casa onde morávamos. Eu já tinha assinado a venda, com uma cláusula de a porteira fechada, o que significa entregar o imóvel vazio, para dali a 30 dias. Eles não tinham para onde ir. Descobri depois, através de conhecidos em comum, que o André tinha dívidas de jogo enormes com agiotas perigosos.
Ele contava com a pensão alimentícia gorda que eu pagaria para salvar a pele dele. Sem meu dinheiro, os acobradores a vieram cobrar. Meus pais tiveram que vender a casa deles às pressas, a casa da minha infância, que eu tanto amava, mas que agora só trazia dor, para pagar as dívidas do menino de ouro e impedir que quebrassem as pernas dele. Hoje, eles moram de aluguel num apartamento de 2 quartos na periferia, longe de todo o luxo que almejavam. Camila é mãe solteira, trabalhando em 2 empregos para sustentar a criança, já que o André sumiu no mundo para fugir de novas dívidas. Meus pais tentam me ligar de números diferentes. Bloqueados, claro. Mas vejo as notificações na caixa de spam do meu e-mail, implorando perdão, dizendo que a família é tudo. Quanto a mim, a superação veio com o tempo e a distância. Eu me mudei para a Europa. Transferi a sede da minha empresa, que agora opera globalmente. O dinheiro que eles queriam roubar se multiplicou. Levei 1 ano de terapia intensa para conseguir confiar em alguém de novo. A traição dói como uma queimadura física. Mas o fogo também purifica. Eles queimaram aquele menino ingênuo que buscava aprovação a qualquer custo. E das cinzas, eu nasci de verdade. Hoje, estou escrevendo isso da varanda da minha casa, olhando para o mar. Estou noivo de uma mulher incrível, que sabe tudo sobre meu passado, que assinou um acordo pré-nupcial por vontade própria dizendo: eu quero você, Lucas, não o seu império. E estamos no processo de adoção de um casal de irmãos. Para quem está passando por algo parecido, documente tudo. Não exploda na hora da raiva. Seja frio. A vingança é um prato que se come não só frio, mas congelado. E a liberdade que vem depois essa não tem preço.